Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou Roger Galvão, tô aqui com meus companheiros Tarcísio Boim, Marcelo Eduardo Vulgo Garça. Vamos falar sobre essa rodada do Brasileirão. Então, vamos rodar a vinhetinha? Bora lá. Antes da gente começar a falar aqui sobre a rodada do Brasileirão, eu quero muito pedir a ajuda de vocês. Em primeiro, na verdade, agradecer todo mundo que tem deixado like, tem se inscrito no canal, a gente está começando a ver algum reflexo disso, então quero pedir ainda mais. A maior parte ainda das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, por favor, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, principalmente, galera, comenta. Porque quando você comenta, você espalha esse conteúdo aqui para todo mundo que gosta de futebol das plataformas. Beleza? Eu tô contando com você. Bom, é isso. A gente teve aqui mais uma rodada do Brasileirão. Uma rodada que acho que a gente nem devia falar muito. Acho que a gente devia falar de outros assuntos. Acho que futebol hoje, eu por mim, pulava. O que você acha, Garça? Você topa? Falar o quê? Só tomamos um pau, hoje tá feio o negócio. Não Hoje tá joga ruim não. pra nós, tá Ruim não, pra Boi? nós. Ficou estranha essa frase aí que só tomou pau, hein, Garça? Nem sou São Paulino, né? Vai ele, pô. Então, e aí Não, o Corinthians que foi goleado. Então, eu agradeço por existir o Corinthians, porque sem o Corinthians meus domingos seriam bem mais tristes. Então, agradeço por ter o Corinthians, mesmo o Palmeiras perdendo, o Corinthians faz meu domingo feliz. Não é de hoje, é de sempre. E agradeço muito a existência do Corinthians. Boa. Então, já que o Boi puxou a palavra, eu queria começar falando. Eu sei que, óbvio, perder em casa para o Bahia nunca poderia ter sido planejado por um time que está brigando pelo título. Mas, assim, se eu for pensar os últimos resultados recentes, né? Palmeiras venceu o Clássico, venceu duas foras, venceu o Internacional, que é um jogo direto pelo título brasileiro, venceu fora na Libertadores, que ninguém. Venceu na altitude, né? O Bolívar. Então, assim, viu de resultados expressivos. Chegou a conta do desgaste físico, você acha? O que houve, Boi? Foi um jogo estranho, assim. Não jogou mal, mas também não foi aquele primor de futebol lá. Assim, era um jogo talvez mais até para empate. O Palmeiras teve realmente umas 2, 3 chances claras apenas de gol. Mas tem dia que a bola não vai entrar. Acho que o futebol é assim mesmo. A gente viu até com o Flamengo recentemente. Hoje um rolo compressor, outro dia perdeu em casa para o Córdoba, que eu nem sabia que existia esse time pela Libertadores. Então, acho que futebol tem disso, mas realmente o desgaste físico pesa, tanto que o Palmeiras não entrou com 100% do time. Isso não é desculpa, porque até o Bahia também não entrou com 100%, né? Entrou com vários reservas também, o próprio Bahia. Mas é isso que eu queria entender um pouco aí, que eu vou acompanhar mais até entrevistas do Abel, do coisa, que eu queria ver mais o 11 titular do Palmeiras jogando mais regularmente, assim, e aí, tipo, depois de 2, 3 jogos, você roda 2, 3 peças no máximo, não ficar todo jogo rodando essas 3, 4 peças que vem rodando. Então eu queria ter acho que agora o Paulinho pode começar a jogar mais tempo aí, voltar agradeço aí, o Flaco ajudou, fez gols aí, mas ele é reserva, o titular é o Vitor Roque, então Eu ia perguntar isso, o Vitor Roque é o titular absoluto Roque, mesmo? Para mim, absoluto. O Flaco não pode ser, não. Se o Palmeiras quiser almejar coisas grandes, não é com o Flaco de titular, desculpe. Ele é um cara aí que vai ser, talvez, hein, um bom reserva, porque tem momentos que, igual essa semana aí, que ele foi brilhante, igual o Richard Rios lá, comparou ele na lógica, em tom de brincadeira, com o Fenômeno, né? Mas não é o normal dele isso aí. Então, é uma derrota chata em casa. Esse ano tá meio chato jogar no Allianz, parece que ainda não saiu a ziquezira do ano passado ainda. Em casa, só o Corinthians que o Palmeiras atropelou. O resto jogou mal contra o Botafogo e hoje perdeu para o Bahia. Então temos que tirar essa zica aí do Aliança. E o que acontece com o Corinthians, Garça? Foi amassado hoje. É ruim.
Posso começar? Obrigado, hein, Boi? Você é muito gentil. Se eu fizesse o programa assim, ó. Ou então se eu começasse a gravar assim, ó. O rosto melhora. Melhora o rosto. Melhoraria. Só que é o seguinte, cara, é a atitude. A atitude do Corinthians pra mim é isso. Os caras entraram totalmente relaxados. Entraram contra o Flamengo. Não, hoje foi nítido. Pra mim foi o pior jogo do Corinthians, não só pela derrota, mas pela atitude. Os jogadores entram como se tivesse normal. Tranquilo aceitar a pressão dos caras, não marcam. Marcando a Wi-Fi, marca a distância, marcação Bluetooth. Ridículo, os caras não conseguem chegar junto. No passo que o Bidon dominava, tinha 3 jogadores em cima dele. O Arrascaeta dominava, pensava, olhava a jogada, o Cebolinha dominou, veio costurando pro meio para fazer o gol. A atitude do time é ridícula. Só que aí é isso que eu espero, de fato, que o Dorival consiga retirar desses jogadores. Porque o Corinthians pode fazer jogos como fez contra o Palmeiras, que nem foi um primor técnico, mas foi de entrega, foi de vontade, conseguiu correr, conseguiu marcar, tava em cima, não deixou respirar, e faz um jogo como fez contra o Flamengo com os mesmos jogadores. Então, não dá pra dizer, mas saiu o Ramon, tinha que ter melhorado. Não, o Eduardo, que assumiu do Sub-20, coitado, ele não tem como... Orlando. Chegou esse ano, né? Orlando. Não tem como ele dizer que pode mudar alguma coisa em 3 jogos. Tanto que ele continuou usando a mesma estrutura, os mesmos jogadores do que estava sendo usado. Ele não mudou nada. Foi só, vai lá para dizer que tem alguém e pronto. Eu espero que o Dorival, de fato, tenha um tempo, que seja esse ano, por mais que o ano não seja tão bom, que ele fique para fazer um trabalho até o final, no mínimo de 26. Que consiga extrair desses jogadores. Porque ele extraiu do São Paulo, que não era um time também tão qualificado quando foi campeão da Copa do Brasil. Bem comparável. O São Paulo do ano passado, exato, retrasado com... Conseguiu achar as posições que nem o Alisson, arrumou o Alisson para poder acertar o meio campo, tirou o cara que era um ponto esquerdo, um ponto à direita, para voltar a ser segundo volante, ele melhorou a qualidade dos jogadores. E eu espero que o Dorival consiga fazer isso, porque o jogo em si hoje não tem nem comentário para fazer. Time ridículo, e poderia ter sido mais. Tudo bem, o Hugo Souza acabou errando a bola. O Corinthians melhorou. Não melhorou. É isso mesmo, Roger. O Flamengo tirou o pé. O Flamengo tirou o pé. Por isso o Corinthians conseguiu alguma coisinha ali. Foi ridículo. Ridículo a atitude do time. Eu espero que realmente a partir de segunda-feira, quando o Dorival de fato seja anunciado, consiga fazer alguma coisa, principalmente acertar essa zaga aqui. Pelo amor de Deus, a marcação no meio campo. Precisa de contratar zagueiro, né? Então, eu também acho que precisa. Nenhum presta lá. Eu também acho que precisa, mas a marcação no meio campo é muito frouxa. E hoje, para banco. A única coisa que eu vou pontuar do jogo hoje foram 3 jogadores, que ao meu ver foram os que tentaram correr, se dedicaram o jogo todo. O Mateuzinho, na lateral direita, o Anguilera na lateral esquerda e o Bidon. Bidon jogou sozinho no meio campo. Ele foi o único que tentou girar a bola, dominar. Ele tomou umas 6, 7 faltas hoje, brincando, tentando segurar o jogo para tentar armar alguma coisa. Só 3 jogadores. O resto eu tinha que voltar a pé do Rio de Janeiro. Hugo, não? Cara, fez 2, 3 defesas, mas entregou um terceiro gol lá que não precisava, por ter sido aberto na direita, foi tentar um passe arriscado no meio, onde o Flamengo era super maioria no jogo. O que parece às vezes que o jogador não pensa pra jogar bola. O cara é profissional, faz isso o tempo todo e não pensa pra jogar. O Hugo hoje fez 2, 3 defesas importantes, poderia ter tomado de 7. Mas foi um erro bobo de um time que não tem comando. Quem toma 4 gols, né? Também não dá pra falar. Não dá. Vai falar o quê? Não teve nada de bom no jogo. Mas o Hugo hoje fez o que deveria fazer. Se fosse o Donério, também talvez teria tomado 4 ou 5 do mesmo jeito. Lógico, não tem como comparar. Foi um jogo muito ruim. Eu espero que o Dorival mude alguma coisa aí daqui pra frente. O Flamengo jogando a Vera com esses 11, que eu acho que são os 11 melhores atualmente, aí com... A festa da Globo ali, era claro que é. Um compressor violento, tanto que com 4 minutos de jogo, a hora que saiu o gol do Cebolinha, eu já falei para vocês que ia ser 4-0 o jogo, porque tava, tipo, os caras estão jogando bola mesmo, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, que eu acho que não tem, tipo, bem abaixo do que não é o De La Cruz do River, né? Mas todos esses Gerson, um monstro, né? E o Pedro, que para mim, por mais que ele já teve chance na seleção, tudo, mas é o melhor camisa 9 que a gente tem. Eu acho que ele tinha que ser
testado aí, e ter uma sequência, mas uma sequência grande, assim mesmo, 10, 15 jogos. Você primeiro vê que vai ser o técnico, né? Porque tem isso também. não dá nem pra falar de seleção, você não sabe nem qual que vai ser o estilo do cara, o que ele vai querer. Mas ele é muito acima de qualquer outro 9 jogando no futebol brasileiro. Não, no novo futebol brasileiro, concordo. Melhor que o Yuri Alberto, melhor que o Pedro Raul, melhor que... O Igor Gomes, que se jogou alguns jogos como Igor titular Jesus. Na seleção. O Jesus do Botafogo lá? O Gomes é o que foi pro Igor de São Paulo. Igor Jesus, desculpa. Então, assim, para mim o Pedro, de 9, assim, ele é animal. Vai, o Igor... Eu já ia falar Igor Gomes de novo. O Igor Jesus foi bem quando foi pra seleção. Não, foi bem, mas aí depois, já nos últimos jogos, já não foi. Não, mas na seleção ele jogou bem, pô. Jogou. Mas isso que eu tô falando, o Brasil não tem muita paciência. Esse próprio Igor Jesus, que foi bem, nos últimos jogos ele já ficou descartado. Mas é que o Dorival tinha aquela política de jogou bem, eu não convoco mais. O Hendrick me salvou contra a Espanha, não volta. É isso. Foi uma loucura. Eu tô falando assim, eu gostaria de ver o Pedro numa sequência grande mesmo, assim. Não, eu ainda acho que o centroavante é que a gente vai acabar saindo do assunto brasileirão, mas voltando só para da minha parte, ainda acho que tem que ser um centroavante europeu, assim, que tá acostumado, um cara que tá acostumado a ser marcado por um Rudiger, um cara que tá acostumado a ser marcado por um Van Dijk, não dá para o cara ser marcado pelo Félix Torres. Ele é o craque contra o Félix Torres, sabe qual que é? Aí até nós, irmão, até nós deita, entendeu? E é isso que me preocupa, porque o cara que deita com o Félix Torres, não sei o quanto que ele vai se de fazer graça quando for para uma Copa do Mundo. Contra o Félix Torres, né? Contra todos os zagueiros do futebol. O Gustavo Gomes é o quê, mundialmente falando? Não tá no nível de Van Dijk, de Rudiger, pra mim não tá nem no nível de Marquinhos. Mas é complicado, Gomes, porque o Vini Júnior também deita contra esses caras, vem jogar contra o zagueiro da Venezuela que não consegue jogar. Então, mas também... mas também não, cara. Jogo. Mas não dá pro cara pedir selfie. Meu ponto é o cara não pode pedir selfie no vestiário, sabe qual é? Aí eu me incomodo um pouco com isso. Então eu ainda insistiria, Gabriel Jesus, ainda tentaria Richarlison, ainda são nomes melhores, na minha opinião. Eu tentaria. Eu confio muito mais nesses nomes. Mas enfim, falando do Coringão, cara, quando anuncia que vai ter Corinthians e Flamengo e Corinthians, Maracanã, já é um jogo que o Flamengo é favorito. Vai ser festa da Globo, 60 anos. O Flamengo vira mais favorito ainda, né? Total. E aí a situação que vem, o Corinthians trocando de técnico, mais favoritismo pro Flamengo. O Flamengo vem com um time titularíssimo, completo, não poupa ninguém, mesmo que vai ter jogo importante quarta-feira, força total, porque é o jogo da Globo. Fala, ferrou. A chance de vamos torcer para perder de pouco, e não deu, nem para perder de pouco. O Corinthians, eu concordo muito com o Garça, só que assim, eu acho que se tivesse com muita vontade, todo mundo dando o seu melhor, cara, ainda teria sido uns 2-0 Flamengo. Beleza, mas pelo menos brigou, jogou, né? Entendeu? Hoje não, então, eu acho que assim, então ganhar acho que não tinha como hoje. Exato. O atual elenco do Corinthians com o atual zagueiro. E aí me preocupa muito a declaração, não sei se vocês viram, né, que o Augusto Melo falou recentemente que o Corinthians não precisa de zagueiros, ele tá satisfeito com o elenco do Corinthians e tal. E aí falaram que já foi uma pedida do Dorival, né? Pelo menos um zagueiro ele já pediu. Então. Eu acho o que grande dois problema do titulares, Corinthians. Eu também acho que precisa de dois. De 2 titulares. Porque eu concordo com o Garça. E o Mateuzinho é um primor? Não é. Mas considerando a escassez do mercado de laterais direito e tal, cara, ele quebra um galho. O Angelério já achou bem ok. Sei lá, nota 6 ali, passeando tranquilo pro padrão de laterais esquerdos que a gente tem hoje no Brasil. Então, assim, agora zagueiro, cara, quem tá dentro, você fala, puta, eu sinto saudade de quem tá fora, sabe, o tempo todo. E isso não vem de agora, cara. E assim, eu queria até resgatar, eu sei que a gente tá falando da rodada brasileira, mas queria resgatar a rodada da Libertadores, em que, cara, era um jogo pro Corinthians amassar na Sul-Americana, perdão, falei Libertadores, era pro Corinthians amassar na Sul-Americana, enfrentou um time semi-amador, era pra ter amassado, Félix Torres consegue ser expulso com 10 minutos num lance no meio campo, cara. Sabe o que é? É ridículo. Então, assim, não é só pela vontade, acho que falta bola mesmo. Eu brinco muito isso com vocês, de camisa pesa ou não sei o quê, mas, cara, acho que falta bola, falta qualidade mesmo, assim, sabe? E aí, por exemplo, quando o Corinthians perde um Garro, cara, Coronado não entrega no nível dele, sabe? Então, eu acho que o Corinthians sente a falta dele, sente a falta dos zagueiros e tudo mais. E aí, então, assim, o Corinthians precisa, para poder hoje enfrentar um time que tá acima dele, e eu vou colocar não só Flamengo, Palmeiras também eu coloco acima, eu ainda coloco outros times, na minha opinião, Internacional, que o Corinthians enfrenta em breve, né? Eu acho que até outros times, vou colocar aí, dá para pensar
aqui O próprio hoje. Bahia aí, cara. Então, é que O o Bahia... Bahia já jogou, né? O Bahia já jogou. Mas pensando, sei lá, o Bragantino hoje tá jogando um pouco melhor, assim, do que até o próprio Bragantino hoje tá jogando melhor que o Corinthians. São Paulo, na minha opinião, hoje joga melhor que o Corinthians, sabe? Então, assim, se você for pegar esse time um pouquinho mais à vontade, é porque assim, tem uma meiuca ali do Brasileirão que tá uma vergonha. Que aí eu ponho o Vasco, ponho o Botafogo, ponho o Cruzeiro, todos esses times tá uma vergonha, e o Corinthians, na minha opinião, tá nesse balaio da vergonha intermediária, sabe? Só que o problema é que o Corinthians é o time do balaio da vergonha intermediária, aumentando a dívida 200 milhões por ano. O que tá acontecendo? Sabe como que esses outros times aumentam a dívida 10 milhões por ano? Por que o Corinthians aumenta 200 para performar nesse nível? E é isso que me incomoda, entendeu? Então, eu espero mesmo que o Dorival chegue com bastante moral para que ele, já que ele foi trazido pelo Fabinho, quem ele falar, traga. Eu sei que ele tem um relacionamento bom, né? Pode trazer, falam aí até do próprio Veríssimo, que tem um relacionamento bom com ele, que tá querendo trazer ele de volta, né, pro Corinthians, vamos ver. Mas, cara, os zagueiros de hoje do Corinthians, na minha opinião, o Corinthians não briga por nada enquanto continua esses zagueiros. Igual eu falei que o Mirassol briga para não cair enquanto continuar o Muralha, o Corinthians briga para não cair enquanto forem esses zagueiros, na minha opinião. Muito ruim mesmo, então me preocupa bastante. E é isso, cara, é bola para frente, esquecer de já quarta. Falando em vergonha maior é o Santos, que se não se cuidar, cara, vai lutar de novo contra o rebaixamento mesmo com o Neymar, né? Conseguiu perder em casa. Na realidade, sem o Neymar, né? Neymar não joga. Não tem o Neymar. Não joga. Mas se talvez jogar, quando a ele gente pode falar voltar que e tem. jogar, talvez seja tarde já, porque... Quando ele voltar a jogar, vai jogar quantas? Exatamente. Então, mas só foi, mesmo quando voltar, talvez já seja meio tarde. Porque... E o pior é que todo cientista que eu converso tem um papo do tipo, não, eu sei que se o Neymar, óbvio, o Neymar seria Neymar bem, né? Seria titular em qualquer time da Série A do Brasileirão. Beleza, Neymar bem. Mas muitos cientistas com quem eu converso ou vejo na imprensa, do tipo assim, mas o time que o Neymar indicou, o Neymar trouxe, é um bom time. Cara, não sei, pode ser a falta do técnico, né? Porque ainda tá sem técnico, pode estar sem a falta. Até isso é preocupante, não consegue fechar com ninguém. Ninguém aceita, né? Treinar lá, né? E assim, mas, cara, a hora que você vai ver, vai ser a hora que os 11 titulares, ok. Na minha opinião, não é time para brigar para não cair. Na hora que começa a reserva, meu amigo, cara, eu não vejo muita diferença dos reservas do Santos pro time de Mirassol, de Sport, de... Até alguns titulares do Santos, né? Até pegar o lateral direito lá, que costuma jogar sempre, o Léo Godoy. Não, esse é horroroso. Não, o Sherman é melhor, titular, mas então, o Brito hoje começou com o tal do Luizão lá, que tava na tal da escalação do Neymar, que vazou. Então, é loucura, cara. Eu acho que o Santos... Eu acho que é aquele briga pra cair, mas briga escapa fácil. Eu acho que ele vai ficar ali, sabe? Tipo assim, termina pegando Sula e é isso. Então, mas era não briga mas acho que pra brigar, né? O saldo é briga para não cair. O saldo do Santos, na minha opinião, vai ser briga para não cair. E quando a gente começou a gravar aqui, a gente estava começando a conectar e tudo, veio a notícia que Carille não é mais técnico, né? O Vasco. Ainda Vasco bem que o perdeu para o Cruzeiro. Fechou, né? E aí o Carille não sobreviveu. Talvez a pressão do Vasco seja parecida com a do Corinthians, pelo Carille, não sei. De quando ele deu aquela declaração que pressão mesmo era no Corinthians, né? Cara, Vasco é outro que eu ponho no mesmo balaio de Santos aí. Meu, time de acho que talvez seja até mais fraco que o Santos, cara. Muito ruim. Não acho mais fraco, não. Eu não acho que é mais fraco que o Santos, não. Só tem aquele cara, tem um centroavante, mais nada. Sei. Eu acho que comparando com o time do Santos, eu acho que o Vasco é um pouquinho melhor, mas é que o Carille, cara, ex-técnico em atividade. Pra virar comentarista que nem o Leão virou. Passageiro, né? Ele não consegue se firmar, né? Assim, parece que ele já chega com desconfiança, chega só esperando quando vai ser demitido, né? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Ele deu certo num negócio muito específico do Corinthians, né? Ele pegou um trabalho muito pronto e veio mantendo, né? Se não ganha o título, sai fora também. Então, deu certo um negócio no momento de uma sequência, acho muito comparável ao que o OO fez depois do Luxemburgo, do próprio Corinthians, né? Não sei se vocês vão lembrar que o Corinthians até tá lançando camisa nova, o Oswaldinho, que fez a sequência de trabalho do Luxemburgo lá, super vitoriosa no Corinthians, cara. Ali qualquer um que assumisse ali com aquele elenco conseguia bater o título. O elenco maravilhoso, né? Enfim.
Então, Então, e aí, e nesse jogo que Vasco perdeu para o Cruzeiro de 1-0, né? Foi lá em Uberlândia. Teve uma cena aí que já viralizou, já saiu nos principais portais, que o dono do Cruzeiro lá, o Pedro BH, falando com alguns torcedores, ele foi questionado se o... E o Dudu, como é que fica o Dudu, né? Que o Dudu reclamou, né, só contextualizando, reclamou durante a semana da reserva, e o técnico, né, dispensou ele nem foi relacionado para o jogo hoje, mandou ele para BH ontem mesmo. nossa. E hoje esse Pedrinho aí foi questionado por alguns torcedores, e o Dudu, como é que fica? Fica ou vai embora? Aí o cara fez assim, só fez esse sinal assim de Nossa. ir embora, né? Que é mundialmente famoso. Então, o Dudu, pelo jeito lá. Mundo árabe, algo É um assim. problema que o Dudu, que o tal do Pedrinho BH é ele mesmo que criou, né? Contratou o Dudu em queda na carreira até o final de 2027. Para mandar embora? Pode mandar. Aqui tem que pagar para isso. Mas enfim, é um dinheiro. Problema, dinheiro não é problema para ele. Mas é uma boa grana, né? Mas sem a contar o carreira do Gabigol. Dudu praticamente No Brasil encerra, né? é um fim de carreira. No Brasil encerra. Deve ir pro mundo árabe, Estados Unidos, algo assim, imagino. E olha lá. Bom, São Paulo empatou mais uma vez. Ótimo São Paulo, segue empate. Nossa, jogo horroroso, hein? Pelo amor O de São Deus. Paulo nos últimos 5 jogos tem a mesma campanha que o Mirassol. 4 empates e 1 vitória. Então o São Paulo, hoje, óbvio, tá na frente do Corinthians, por exemplo, na frente do próprio Mirassol, na frente de alguns outros times aí, mas é um time que não consegue desenrolar, né? O São Paulo, ou ele começa perdendo, e aí dá uma melhoradinha, consegue empatar, mas não passa disso, ou então ele começa ganhando bem e toma um empate ridículo. É impressionante. Besta, né? Besta. Então o São Paulo também fica nessa de rateando não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. De Corinthians, Vasco, Santos, Cruzeiro. Hoje tá? infelizmente, sim, né? Hoje, infelizmente, por mais que eu odeie o São Paulo, pelo menos ele é mais... O São Paulo joga sempre, é linear. Compete, como joga diz o mal Alfredo, todo. mas ele tá sempre competindo, tá brigando, tá lutando, os jogadores estão correndo, arrumou umas 2 joias aí, pelo que parece, né? O tal do Alves e o Lucas Ferreira, 2 bons jogadores Ferreira, moleque da base. O tal do Alves, que parece que é meia, também parece ser bem desenrolado. Médio volante, né? Parece ser bem desenrolado. Eu acho que esse próprio Rian Francisco aí teria que receber mais chances aí, porque eu acho que tem potencial também. É que o Zubeldia faz, né? Eu não acho que o São Paulo seja esse horror que briga para não cair, tá longe disso. Eu acho que o São Paulo pega Libertadores com algum certo conforto, especialmente considerando que hoje em dia não é mais G4 que pega Libertadores, é pelo menos um G6 ali que pega Libertadores, né? Eu acho que São Paulo tá nesse grupo aí. Não, acho que é tranquilo assim. Eu também acho que não. Eu acho. Eu acho que São Paulo é ele tá brigando com quem? Com o Red Bull? Vocês acham mesmo que o Red Bull vai fazer frente pro São Paulo? Mas eu acho que tem. Cara, hoje eu vou colocar entre os primeiros. Flamengo, Palmeiras, Inter. E aí já começa a rateada. Quem que vem? Fortaleza? Não. Eu acho que o Bahia... Não é porque ganhou do Palmeiras hoje não, mas se eu fiquei vendo, eu vi o jogo hoje, Bahia e Palmeiras, o Ceni tá fazendo um bom trabalho lá. O Ceni taticamente consegue colocar os jogadores, o pessoal tá correndo bastante, anula as jogadas, tá fazendo 2 linhas de 4, deu pra ver nitidamente o jogo contra o Palmeiras isso. O Bahia... então, mas não tinha vencido ainda no... então, também não acho... Eu acho que tá muito influenciado por hoje. Não sei. Eu acho que é muito cedo ainda para cravar G6 assim, mas eu acho que tem mais times. Eu acho que tem potencial, mais... pelo menos, melhor. E fora que assim, vocês botam mais pé em voltar quem? Lucas, Oscar ou Neymar? Entendeu? Lucas e Oscar tá na frente. Então. A hora que eles dois voltarem faz muita diferença para esse time, pô. A hora que eles estiverem bem fisicamente. 2, 3 jogos só também. Não, mas que eles revezem, pô. Entendeu? Eles revezem. Eu acho que o São Paulo tem mas potencial. O São Paulo achou esse Ferreira aí que tá dando... Deu uma então. Boa, e o próprio Ferreirinha tá fazendo a temporada da vida também, né? Eu acho que tanto São Paulo quanto o Corinthians hoje, pelo que estão jogando, até como potencial, é entre 8º e 15º. Que eles terminam. Pô, mas tá aí até eu, né, Garça? Não, eu tô querendo dizer que eles não entram pra Libertadores. Eu acho que eles não pegam Libertadores, é meiuca. Eu acho que é isso, de 8º a 13º, 15º.
Não vão passar perrengue para não cair. Eu concordo com isso, nenhum dos dois, acho. Mesmo o Dorival acertando aí. Mas não acho que hoje, de fato, estão brigando para Libertadores, não. A gente fica de sacanagem falando do Corinthians, mas, cara, o Dorival vai ter muito trabalho. Merecia ganhar os 3 milhões que falaram lá para poder trabalhar. Dorival tá hoje, essa noite. Eu concordo. O São Paulo tá melhor que o Corinthians. O Dorival se apresenta amanhã no Corinthians. Essa noite ele deve estar na Cato, né? Tô imaginando que tá mandando currículo. Se pudesse, ele rasgava o contrato. A fala que ele tá empolgado, cara, porque trabalho tem que fazer, né? Ali tem bastante coisa pra fazer. Quem gosta de trabalhar pode vir pro Corinthians. Algo a acrescentar? Podemos encerrar? Algum destaque? Essa foi uma rodada bem morna. Né? Grêmio sem graça. Tamo nessa aí, né? O Mirassol que ainda tá se segurando aí, não tá... Foi só a última pergunta que vocês tiveram a oportunidade de ver. Então eu, para encerrar o meu destaque. Cara, vocês viram pelo menos os melhores momentos de Botafogo e Fluminense, alguma coisa, ou não chegaram a ver? Eu vi. Vocês acharam que foi pênalti no final do jogo ali ou não? Cara, pra mim ali decidi o jogo. O cara foi só nas costas do cara Fluminense. O PC Oliveira concordou com a não marcação de pênalti. Nossa, pra mim foi bem pênalti, cara. Você chegou a ver esse lance, Garcia? Teoricamente é o... Esqueci o nome do equatoriano lá, esqueci o... John Arias que... O Arias, John Arias que procura o contato com o Você é louco? Ele procura de costas? Tá maluco? Meio que ele entra na frente assim, o Gregory já tá na passada e não teve... Pra mim foi bem pênalti, decidiu o jogo, era pra ter sido um empatezinho. E aí o Botafogo ainda fez o segundo no final ainda, né? Mas é um lance difícil, eu acho difícil. E é o que os caras estavam falando, quando fica muito interpretativo, muito na dúvida, é o que prevalece. Não, para mim, não era para debate, assim. Eu achava que era algo... Rolou bastante debate, eu vi bastante um pouco do jogo lá e ninguém chegou a, uma certeza absoluta do lance. E o árbitro estava bem perto mesmo, assim. Mas o VAR chamou? O VAR chegou a chamar para nada? Não. John Textor? Esse lance pode não ter tido uma certeza absoluta, mas eu tenho uma certeza. Você que está vendo esse vídeo, vai deixar o like aí, vai deixar comentário, se inscrever no canal, ativar notificações. Estamos contando com você. Não vai decepcionar igual a arbitragem do Brasileirão. Estamos contando com você. Beleza, galera? Um abraço. Obrigado, Curica.